Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de estar compartilhando mais uma palavra com os queridos e amados irmãos. Eu acabei de chegar agora do serviço. Eu trabalho a noite toda, 12 horas por dia em uma portaria. Às vezes é difícil gravar vídeos, mas a gente vai se virando na medida do possível, porque Deus ele nos dá força. Desde já também gostaria de estar agradecendo a Deus imensamente e a todos os inscritos no canal que se inscreveram, que vocês possam que vocês possam aproveitar bem essa palavra que está sendo compartilhada. Para você que muitas das vezes precisa de uma palavra de edificação, uma palavra onde vai consolar o seu coração, onde vai te confortar. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os amados que fica em Números, capítulo de número 13, verso 25. O título diz assim: o relatório dos espias recebido com incredulidade. Irmãos, presta bem atenção nisso aqui que eu vou falar para você. Se tem uma coisa que Deus ele fica triste, ele fica chateado, é com a incredulidade. A incredulidade, ela é uma espécie de repelente a Deus. A fé é como se fosse o ímã, mas a incredulidade é como se fosse um repelente, porque a incredulidade, a dúvida, é contrária à fé, porque fé é confiança, é certeza. Então a Bíblia diz que Deus chama Moisés ali e pede para que ele escolha 12 homens, um de cada tribo, e envie até a terra de Canaã para espiar essa terra. Outra coisa, irmãos, no nosso meio, de 100% de homens de Deus, basicamente 80% deles, muitas das vezes, não vão ter a mesma fé que esses 20%. Porque a Bíblia diz que 12 foram enviados. 10 chegaram e deram palavras negativas. E apenas 2, que foram Josué e Caleb, que ficaram firmes ali no propósito. Porque Deus ele já havia prometido a terra prometida. E quando Deus ele nos promete algo, a nossa parte é tomarmos posse daquilo que Ele nos prometeu. Qual é a sua terra prometida? O que Deus ele tem prometido para você? Deus é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa das suas promessas. E diz assim, ao cabo de 40 dias, voltaram... Espera aí um pouquinho. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Então mostraram ali o fruto daquela terra que eles trouxeram. Na verdade, esse fruto era um cacho de uva, que ali precisava... 2 homens trouxeram esse cacho de uva. E ali mostraram para Moisés: olha, este é o fruto. Verdadeiramente a terra mana leite e mel. Este é o fruto dela. Aí diz assim, versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Então quer dizer, esses 10 homens, eles voltaram com o fruto e eles disseram: olha, essa terra ela mana leite e mel, mas o povo que habita nessa terra é poderoso. É como se Deus ele estivesse falando para você assim, eu vou fazer grandes coisas na sua vida.
eu vou fazer grandes coisas na sua vida. E de repente aparece muitos problemas, muitas dificuldades, e você diz assim: eu não vou conseguir, porque esses problemas, essas dificuldades são maiores do que eu. E olha o que diz, ó, versículo 29. Eles exaltaram os inimigos, ó. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles disseram o seguinte: ó, tem inimigo na montanha, tem inimigo no pé do mar, tem inimigo para todo lado. Trazendo isso para os dias de hoje, é problema para tudo enquanto é lado. Não tem solução, não tem jeito. Mas Deus, ele não vê como o homem vê. A visão de Deus, ela é ampliada. A visão do homem, muitas das vezes, ela é encurtada, ela é pequena. Mas olha o que diz o versículo 30, ó, em nome de Jesus. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevalecemos contra ela. Então, se por um lado, aqueles 10 fizeram uma propaganda má, infamaram aquela terra, falaram mal daquela terra, disseram: olha, a terra é boa, mas os inimigos são poderosos. É como uma pessoa que está doente, que precisa de uma cura. Talvez alguém que seja até crente chega do seu lado e fala assim: olha, está escrito na Bíblia mesmo que Deus, ele cura as enfermidades, as doenças, mas eu já ouvi falar que já morreram vários com essa doença que você tem, com essa enfermidade que você tem. Então eles lançam palavras negativas em você. E você, muitas das vezes, você está com aquela fé, mas por uma palavra negativa você acaba assimilando, você acaba que nutrindo aquilo para dentro de você. E aí muitas das vezes a sua fé é contaminada, porque você deu ouvidos a esse tipo de pessoa. Que aqui no caso eram 12 espias, e 10 que voltaram com palavras negativas também. Eles eram das tribos, eles eram do povo de Deus, porém negativos. No nosso meio há homens de Deus, mas com pensamentos diferentes. Como Jonas, por acaso. Jonas, ele disse o quê? Lançado estou diante dos seus olhos. Era um homem de Deus. E Davi, por outro lado, já diz: antes que eu viesse a nascer, o Senhor já me conhecia no ventre da minha mãe. Então, quer dizer, um acreditava que antes de nascer, Deus já sabia os dias dele, já conhecia ele antes, conheceu a substância ainda informe, mas o outro, quando estava no ventre do peixe, falou: ó, lançado estou fora diante dos teus olhos, quer dizer, o Senhor não está me vendo aqui. Então são fé diferentes. Esses 10 tinham um tipo de fé, e os 2, Caleb e Josué, tinham outro tipo de fé. Olha o que ele diz, ó, no versículo 31. A Bíblia diz, ó: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Como assim mais forte do que nós? Eles podem ser mais fortes. Esse problema, essa dificuldade pode ser mais forte do que você, mas não é maior do que o seu Deus. Como diz aqui, ó, no 32, ó: e diante dos filhos de Israel infamaram. O que é infamar? É falar mal, difamar a terra. Infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eles disseram: olha, são homens de grande estatura. Davi, certa vez, ele foi contra um gigante. Esse gigante se chamava Golias. O que aconteceu? Davi, ele não olhou para a grandeza do gigante, mas sim para a grandeza de Deus. Quando nós olhamos para a força da tempestade, quando nós olhamos para o gigante da nossa vida, é infinitamente maior do que nós. Mas nós servimos a um Deus que é infinitamente maior do que qualquer problema que nós podemos enfrentar. E diz assim, ó, para encerrar aqui no 33, ó: eles disseram assim, ó: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então eles disseram: olha, nós éramos como gafanhoto aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Quer dizer,
nós nos sentimos pequenos diante deles. Da maneira como você se sente diante do seu problema, é da forma como o problema vai te ver. Se você se sentir pequeno, o seu problema, essa dificuldade, essa tristeza, essa depressão vai passar por cima de você. Mas agora, se você se enxergar grande como Davi ele se enxergava, não por causa da estatura, mas sim daquilo que havia na vida dele, ele passou por cima daquele gigante. Ele derrubou aquele gigante. Assim é na sua vida. Dizem que a alma da propaganda, aliás, dizem que uma propaganda bem feita, a alma da propaganda é uma propaganda bem feita. Esses homens, eles falaram até bem da terra, mas vieram falando mal. Quando eles disseram que a terra tinha ali gigantes, que a terra era boa, mas tinha gigantes, o povo começa a chorar aqui no capítulo 14, versículo 1. E por causa disso, se você for lendo, lá na frente Deus ele vai dizer o quê? Deus ele vai dizer o seguinte, que de todos aqueles espias ali, de todas aquelas pessoas que murmuraram, os únicos que entraram na terra prometida foram quem? Josué e Calebe daquela geração. Justamente pelo fato da incredulidade deles ter irritado Deus. Porque, como eu disse no começo do vídeo, a incredulidade é como se fosse um repelente. Ela afasta Deus. Mas a fé é como se fosse um imã. Ela nos faz a chegar a Deus e Deus ele se agrada. Então quer dizer, qual a palavra que eu tenho para deixar para você? Talvez as pessoas tenham passado para você uma propaganda negativa. Talvez as pessoas tenham pregado para você negatividade e você tenha aceitado. Porque muitas das vezes Satanás ele não chega através de uma pessoa do mundo, porque senão você vai levantar a mão, talvez você vai repreender. Mas Satanás ele costuma usar pessoas do nosso meio, pessoas até mesmo da nossa família, do nosso meio onde frequentamos, onde congregamos, porque já que a alma do negócio é a propaganda, isso que eu quis dizer aquela hora, a alma do negócio é a propaganda. Então o diabo, ele faz uma propaganda bem feita daquilo que ele quer fazer. Não significa que aquilo é daquela forma que ele quer passar para você. Porque na verdade Satanás ele vai tentar provar para você de todas as maneiras e de todas as formas que você não vai conseguir restaurar o seu casamento, que você não vai ser curado dessa enfermidade, dessa doença, que seu filho não vai sair das drogas, que seu filho não vai sair da prisão, que sua filha não vai sair da prostituição, de que o seu marido não vai sair dos vícios, que esse problema é muito difícil, mas difícil para quem não tem Deus na sua vida, para quem não confia em Deus totalmente. Assim eu deixo essa palavra da parte do Senhor, que você possa tomar posse da sua vitória. Assim como esses dois homens de Deus, Calebe e Josué, disseram, ó, Calebe fez calar o povo. Ele fez calar o povo. Isso me lembra muito o Senhor Jesus Cristo. Quando Jairo estava indo junto com o Senhor Jesus Cristo para a casa dele, para ressuscitar a sua filhinha, quando alguém disse o seguinte, não incomodas mais o mestre, a sua filha já está morta. Jesus, sem acudir a tais palavras, disse para Jairo o seguinte, crê somente, crê somente. Essa palavra que eu tenho para deixar para você aqui agora. Crê somente, não dê ouvido para ninguém. Se faça de surdo para as palavras negativas, para a incredulidade. Crê somente e Deus, ele fará aquilo que o seu coração deseja. Agrada-te do Senhor teu Deus e ele satisfará o desejo do seu coração. Amém? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor para a glória do Todo-Poderoso, em nome de Jesus.